Teologia, Filosofia, e nós temos lá também o curso de Gestão Paroquial e Projetos Sociais, que é um curso inédito não só no Distrito Federal, mas no Brasil. Muito provavelmente seja um dos únicos na modalidade que nós temos, que é EAD. Então, se alguém aqui, Frei, da paróquia, gostaria de... Claro que tem o ISB, que é também dos freis conventuais, mas lá também nós temos o curso de Teologia, EAD, a modalidade EAD. E creio que seja um curso bem interessante. E a Filosofia também é EAD, assim como a Gestão Paroquial. E a Gestão Paroquial, ela trabalha, digamos assim, os aspectos da gestão. Tem aspectos da gestão de pessoas, gestão de patrimônio, e também tem a perspectiva teológica. Então essa é também uma contribuição da Universidade Católica, aqui de Brasília, para as nossas paróquias, para as congregações, para os leigos, leigas, enfim, está como uma possibilidade boa, creio eu. E também nessa perspectiva, nós temos tantos patrimônios da igreja, não só das congregações, mas das dioceses, arquidioceses, e esta modalidade, este projeto do curso, é também para auxiliar a compreender um pouco esta beleza e riqueza do cuidado com o nosso patrimônio cultural, religioso, eclesiástico também, se quisermos assim dizer. Bem, eu imaginei para hoje à tarde ficarmos nos momentos em que estivermos juntos, de trabalhar um dos textos importantes do nosso período atual, que é o da Quaresma. E a Quaresma, nós sabemos, é um tempo muito especial na liturgia da igreja, o tempo litúrgico da igreja, cuja cor é a que nós conhecemos, Qual é que é? O roxo. E também tem o domingo mais alegre, assim como o Advento também tem, mas tem o texto da campanha da fraternidade, que é importante, temos a coleta de ramos, que também é importante. Então é um tempo bem especial. E as três palavras que nós guardamos desde todo sempre da Quaresma, quais são? A oração, jejum e a esmola. Então esses três gestos, essas três atitudes, no tempo da Quaresma, são atitudes muito importantes. E nos ajudam a ser mais gente, eu diria assim, a sermos mais humanos. E eu tenho uma expressão que os santos padres diziam, que às vezes me questiona muito e me ajuda ao mesmo tempo. Quando os santos padres dizem assim: somente um homem tão humano poderia ser um Deus tão divino. Ou, se quisermos, Deus, só por ser tão divino, ele poderia ser tão humano. Então, nessa dimensão das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, que se complementam, uma não exclui a outra, muito pelo contrário. Nós também temos, digamos assim, esse caminho da divindade, cuja plenitude é no céu, mas nós estamos nesse caminho da santidade. Então, eu lembro aquele texto belíssimo do Papa Francisco, Gaudete Exsultate, que é o caminho da santidade. Nós todos, às vezes, imaginamos aqui, de modo especial com a família franciscana, Maximiliano Kolbe, Santo Antônio, São Francisco, Padre Pio, aqui, independentemente de qual das famílias, foram pessoas como nós. Talvez tenham tido mais convicção, tenham tido mais coragem de viver a santidade. Mas no dia a dia, nós também podemos ser santos e santas. Por isso, o tempo da Quaresma é também um tempo propício para viver os clamores da campanha da fraternidade. E quem lembra quantos anos nós estamos completando neste ano 2024? 60 anos. E quem foi o primeiro que deu o pontapé inicial para as campanhas? Será que foi Dom Helder? Inicialmente não. Por incrível que pareça, foi Dom Eugênio
Salles. Exatamente. Então, nessa perspectiva, lembrar que houve um iniciou bem pequeno, lá no Rio Grande do Norte. De repente, com Dom Helder, enquanto secretário da CNBB, ele expandiu como campanha para o Brasil inteiro. E a campanha da fraternidade, ela vem discutir, vem conversar, vem rezar, para que um tema que é bastante, digamos assim, difícil, complexo, mas mais do que tudo, ele é também um tema que mexe conosco. E é um tema que mexe na nervura da vida, do dia a dia. Então, a fraternidade nos tem acompanhado. Não é o tema de 2024 é fraternidade e amizade social. Então, nós vamos falar. Mas a fraternidade acompanhou nesse decorrer, para perceber essa dimensão toda da humanidade que precisa caminhar conjuntamente. E, sobretudo, a igreja, que precisava também trabalhar temas específicos. Quais os temas que já foram lembrados? Foram muitos. Vocês lembram de algum? Terra, justiça, fome, água, muitos temas. Então, perceber que este tema é um tema específico para este ano, mas que ele não se esgota no término da quaresma. Ele vai além, e ele deve nos conduzir além. Portanto, que nós percebamos também esta oportunidade. Vocês sabem, vocês vivem no DF, e o DF não é diferente do resto do país. Nós vivemos no país e no mundo muitas polarizações. A CNBB também tem tomado muitas críticas. E também no texto da campanha da fraternidade dos outros anos, este ano ainda não repercutiu totalmente, mas tem tomado também muitas críticas. Por uma série de fatores. Nós não vamos entrar aqui neles. Mas o que nós queremos é assumir juntos esta reflexão de hoje, para que nós compreendamos justamente essa dimensão do projeto, não só do Papa Francisco, mas este projeto da igreja, que é um projeto de comunhão, que é um projeto de fraternidade, que é um projeto de unidade. Neste mundo tão dilacerado, neste mundo com tantas dificuldades, quem de nós já não enfrentou dificuldades por conta da exclusão, mas aquilo que é exclusivo, aquilo que vai fazendo com que os próximos a mim sejam os exclusivos a mim. Então, esse mundo dividido, dilacerado, para que nós comecemos a ir retomando o caminho de comunhão. E o caminho de comunhão não é um caminho de exclusão e de, digamos assim, de uniformização, mas significa respeitando as diferenças, caminhando juntos. Então, eu queria lembrar que hoje nós vamos trabalhar um pouco essa dimensão na campanha da fraternidade, mas também lançar um olhar muito especial à carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Quem lembra em que ano ela foi escrita? E onde ela foi lançada? Vocês lembram? Assis, 20 ou 21? Foi 20, eu acho, né? 20. Mas foi ali. Lembrem o período da pandemia. Ali o auge da pandemia na Europa. Aqui no Brasil chegou em março, né? Mais ou menos. Mas lá na China, tinha chegado lá no fim de novembro e tal, e aí começou. Então, em 2020, o Papa se encontra lá em Assis e ele lança esta carta encíclica Fratelli Tutti. Quem já leu? Opa! Frei Edgar aqui, o povo lê os textos, né? Que bom, coisa boa. Depois a irmã Gabriele tem aí, se alguém quiser comprar. É um texto que vale a pena. Vale a pena ler. E eu não vou passar capítulo por capítulo, mas vou lembrar alguns aspectos importantes. Quem lembra, o primeiro capítulo da Fratelli Tutti vai trabalhar o mundo fechado, as sombras de um mundo fechado. Por que o Papa chama de mundo fechado? Lembrem aquela passagem do Papa Francisco, quando ele caminha lá na praça em frente à Basílica de São Pedro, solitário, naquele ambiente assim meio chuvoso, à noite,
noite na penumbra, naquela solidão da pandemia. Então ele também vai olhando para esse mundo que, ao invés de criar pontes, mais cria muros. Vocês viram, né? Que de novo agora, independentemente quem será candidato, sim ou não, de novo voltou à tona nos Estados Unidos o muro que separa. Então temos muitos muros pelo mundo afora. E não são só os muros materiais. Se fossem só estes, eles seriam perceptíveis. Mas muitos muros não são visíveis e tampouco perceptíveis. Existem muitos muros entre as pessoas, muitas distâncias. Então o Papa Francisco olha para este mundo que é belo. Isso é bem importante. O Papa Francisco olha para este mundo que é belo. E ele diz, esse mundo é bom, porque foi obra amorosa de Deus. Se não fosse obra amorosa de Deus, talvez nós pudéssemos dizer pura e simplesmente que não fosse. Mas nós não podemos. Nós cristãos católicos precisamos assumir que este mundo é obra criadora de Deus. E é obra criadora por amor e por liberdade. E aí vem uma pergunta. Deus precisava criar o mundo? Sim ou não? Não. Deus precisava criar o ser humano? Não. Porque se ele precisasse, ele não seria Deus. Deus, nessa perspectiva, digamos, ele não precisa. Porque se ele precisasse, ele já não seria Deus. Mas porque o amor é mais forte de tudo, ele é criador, ele é criativo, diz o Papa. Deus cria, porque ele quer partilhar o seu amor. E aí ele cria todas as criaturas, e o Papa Francisco na Laudato Si, lembrem, né? Lembramos, na Laudato Si ele vai dizer que todas as criaturas têm o seu lugar no mundo. Todas são importantes. E um lugar especial da própria imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Portanto, ele cria porque ama. Sendo criação divina, este mundo é belo e bom, e aí ele precisa ser retomado, porque nós estamos vivendo com muitas sombras, a indiferença, essa situação da exclusão de pessoas, as diferenças, mais do que diferenças, as desigualdades entre os que concentram por demais e os que têm por de menos. Portanto, ele olha para esse mundo de exclusão, esse mundo que vai colocando as pessoas às margens, e ele vai dizendo assim, não é possível. E o mundo tecnológico, quem lembra também, o Papa vai dizer assim, nós vivemos num mundo, olhem só, nós até estamos gravando aqui a fala, né? E a presença das pessoas. E depois outras pessoas poderão também participar. Nessa perspectiva, esse mundo é cheio de informações. Nunca tivemos tantas informações quanto hoje, disponíveis. Mas, ao mesmo tempo, talvez nunca tenhamos tido tão poucas informações e comunicação como hoje. Temos muitas informações, mas, por outro lado, pouca comunicação. Então, nessa linha, o Papa vai mostrando lá no primeiro capítulo esse mundo das sombras. E quem quer conhecer o Papa precisa também conhecer um pouco a sua trajetória, especialmente com alguns documentos. Quem já leu alguma coisa do documento de Aparecida? Beleza. O Frei Edgar aí fica feliz, porque aqui o povo lê, né? Então, o documento de Aparecida também coloca o mundo de vida e o mundo de morte. Então, o Papa Francisco teve um olhar, uma mão a partir das conversas, discussões da conferência que houve em Aparecida. Então, o Papa Francisco também olha para esse mundo e diz, nós precisamos batalhar por este mundo de vida, que é o mundo de Deus, e vencer as trevas, as sombras do mundo fechado. E aí, ele vai dizer que é preciso superar esse mundo, caminhar na direção de uma abertura. Tanto é que depois, no capítulo 3, ele vai dizer que é preciso buscar construir um mundo aberto. É preciso que nós consigamos, como que, dilatar o coração humano de todos,
metaforicamente falando, para que nós tenhamos um mundo aberto. E qual é a imagem que ele coloca para que nós consigamos construir este mundo aberto? Vocês lembram, capítulo 2? Qual é a parábola que o Papa usa? O bom samaritano. E aí ele vai dizer, vocês são um casal, né? O teu nome é Érica e o teu? Rodrigo. Rodrigo, tu só viste na tua vida a Érica ou tu viste outras mulheres? Tu enxergaste outras mulheres? Outras. E por que tu te encantaste pela Érica? Agora estou me entregando, né? Érica, da mesma forma, para o Rodrigo. Então, são questões assim. Por que é que nós nos encantamos por alguém? O que eu queria dizer com isso é isto. O Papa diz que o estranho é aquele que nos dá a oportunidade. Não estou dizendo que vocês sejam estranhos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós imaginamos e queremos que todos sejam como nós imaginamos e queremos, e excluir o diferente, o estranho, nós estamos tirando a beleza do mundo. Por isso, diante de todas as mulheres que tu viste, Rodrigo, foi a Érica que encantou e encheu o teu coração. Assim como o teu, Érica. Tantos homens, mas foi ele que encheu o teu coração, os teus olhos. Com isso, lembrar que a beleza não é simplesmente imaginarmos que todos têm que ser iguais ao Rodrigo, ou todas iguais a Érica. A beleza é a diferença. Lembrem, diferença e igualdade não são o mesmo conceito. Desigualdade social, desigualdade cultural e assim por diante. Diferença é aquilo que cada um é enquanto unidade, enquanto unicidade, enquanto singularidade. E cada um de nós é singular, é único. Tanto é que quando usaram a fórmula para nós, né, Alexandre? Jogaram fora. Só tem um. Não fomos criados em série. Portanto, o diferente, vai dizer o Papa, não é aquele que nos separa, é aquele que nos convoca, que nos faz o apelo para que nós sejamos próximos. Tá? Isso é bem importante na fraternidade e na nossa vida. Ele vai dizer ao Papa Francisco, o estranho, aquele que se apresenta no caminho, é aquele que nos dá a oportunidade de sermos mais humanos, mais de Deus. E por isso que eu falei antes aquela expressão, quanto mais humanos nós formos, mais de Deus nós seremos. E lembremos aquilo que diz a Gaudium et Spes lá nos números primeiros, nada do que foi humano e é humano deve ser indiferente à vida da igreja, porque nada do que é humano é indiferente à vida de Deus. Perceber esta beleza. Então aquele homem que foi maltratado, foi batido, foi posto à margem, é aquele que dá a oportunidade para que o samaritano, que era excluído, lembremos a história dos samaritanos, né? Eles são excluídos, lembrem até do Antigo Testamento, aquela situação toda faz com que o próximo, aquele que mais próximo de Deus era, não era nem o sacerdote, nem o levita, mas foi aquele que era tido pela sociedade como descartável, excluído. E aí o Papa toma esta imagem para dizer, a oportunidade ela chega, e ela pode chegar na hora mais inesperada. Portanto, aqui, à luz do bom samaritano. Para permanecer ainda um pouco na fraternidade, eu mudei todo o esquema que eu tinha pensado, tá? A irmã Gabriele e as irmãs aí são testemunhas de que hoje de manhã eu falei de modo diferente. Mas, porque agora também o fato de depois outras pessoas escutarem, para dar mais sistematicidade. Então eu imagino assim, que agora é importante falar de um conceito bem forte que o Papa Francisco chama de fraternidade e amizade social.
a fraternidade e a amizade social. Lembrem, eu queria, se nós tivéssemos mais tempo, analisar alguns textos, mas hoje pela manhã, lá na paróquia Santa Teresinha, nós lemos o texto, aquele texto de São Paulo aos Coríntios, aquela da língua dos homens. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, de nada vale se eu não tiver amor. Então, todo aquele texto belíssimo, que depois se tornou música do mundo, com o Renato Russo, né? Que é brasiliense? É, né? Olha aí. Hein? Mas vocês sabem mais que eu, né? Mas ele tem aqui muitas raízes, né? Olha só. Que beleza. Então, e depois virou também música na igreja. Quantas vezes se cantou essa música nos casamentos, nas missas, celebrações e assim por diante. Portanto, São Paulo, que está lá em Corinto, olha para aquele mundo e vai percebendo como as coisas, elas precisam ser também percebidas e trabalhadas. E aí, a questão do amor. As 3 virtudes teologais, quais são? Fé, esperança e caridade. E São Paulo vai dizer que qual é a mais importante? Acima de tudo, a caridade. Portanto, São Paulo olha ali e ele tem um conceito que está presente nele. Qual é o conceito? O conceito de amor. E de onde procede o amor? Aqui talvez nós devamos buscar a raiz, sobretudo lá nos gregos. E São Paulo conhecia um pouco. Então, filosofia. Sofia, sabedoria. Filos, amigo. Filia, amizade. Então, aqui eu queria ter presente para que nós percebêssemos o que significa amizade. Amizade social. Lembrar, filos, amigo. Filia, amizade. E Paulo, estando em Corinto, e Corinto é uma cidade próxima e portuária, próxima ao mar, e aí ele vê todos aqueles marinheiros voltando de viagens, fazendo as festas e assim por diante. Aí ele vai dizer, olha, sobre o amor, nós precisamos perceber 3 degraus, 3 divisões. A primeira divisão é o amor eros, que não é só o amor sexual. Muitas vezes se costumou dizer que eros é a questão sexual. Não é. Eros tem o sentido de afetividade, de afeto, de sensualidade, de proximidade. Então, eros não é só a dimensão sexual, mas é toda a dimensão da afetividade. Só que São Paulo vai dizer assim como Platão, que o eros é importante, mas ele não é o estágio mais elevado. Tá? É o primeiro estágio que nós não podemos negar, mas ao mesmo tempo nós não podemos só ficar nele, porque senão nós acabaríamos perdendo a beleza do amor. Existe um segundo estágio, que é o estágio da filia. O que é a filia? A filia é o afeto sanguíneo, ou se quisermos, consanguíneo. Então, aqui é importante também, lá nos gregos havia esse conceito de filia, que era, em última análise, o aspecto que envolvia a dimensão psicológica, no sentido de dizer, é minha família, portanto, marido, esposa, filhos e consanguinidade, mas filia também tinha um sentido jurídico, de posse. O marido possuía a esposa, e o marido possuía também os filhos, portanto, era o sentido de posse. E filia, Paulo vai dizer que é um conceito que vai um pouquinho mais abrangente da dimensão do eros, mas ainda não é o estágio mais elevado. Qual é o estágio mais elevado? Ágape, que é o amor doação, que é o amor de entrega, que é o amor que se derrama para a doação de outro. É esse o amor que Paulo fala
lá em Corinto. Por isso que o amor é o que está acima. O amor é paciente, o amor é cuidadoso, o amor está próximo. Ficou claro até aqui? Beleza? Dá para continuar? Então, nessa perspectiva, é muito importante lembrar que o amor do qual fala o Papa Francisco, nessa perspectiva da amizade social, é nessa linha. E a amizade social vai dizer Santo Tomás de Aquino, que é um santo lá do século XIII, 1224 a 1275, se eu não estou falhando na memória, ele vai dizer que a amizade, o amor político, é aquele também que tem essa dimensão do amor às pessoas próximas e à humanidade como tal. E eu creio que ajuda a entender. É um autor que tem muitas críticas por parte de muitos, mas que eu tenho muitos ensinamentos que eu acho que são muito pertinentes. Se chama Immanuel Kant, que é um autor do século XVIII, alemão, nascido lá em Königsberg, e ele vai dizer o seguinte, que, sobretudo na ética, e eu acho que ajuda a entender o amor e a amizade. Todo ser humano que for tomado como meio, e todo mal que é causado a alguém, inclusive a si próprio, eu estou ferindo a humanidade toda. Então, o Papa Bento XVI, inclusive, fala isto. Ele diz assim: é importante que nós cuidemos das gerações vindouras, mas se por um lado nós precisamos cuidar das gerações vindouras, nós não podemos perder de vista as gerações atuais, os que estão próximos. Portanto, este zelo, este cuidado com os vindouros e com os próximos, este cuidado precisa andar junto. Então, nesse sentido, quando tem um ser humano padecendo, sofrendo, em última análise, é a humanidade toda que sofre. É um pouco nessa linha para ajudar a entender o que é o amor, nessa linha da amizade social. Então, e o que é importante também saber? A senhora tem uma pergunta, né? Exatamente. Quer dizer, aquilo que nós sabemos da teologia também, que é uma verdade fundamental. O que não foi assumido não foi redimido. Então ele assumiu a humanidade foi redimida, toda a humanidade. Os que são crentes e os não crentes, inclusive. Então nessa linha, aquilo que tu dizes, né, do corpo místico de Cristo, então, nada foi indiferente a Cristo. E nada deve sê-lo a igreja e a nós também. Portanto, é essa convocação que o Papa Francisco nos faz para que nós construamos uma cultura aberta, um mundo aberto, e não um mundo de trevas, de sombras fechado. E dilatar o nosso coração, abrir o coração, que hoje, de modo geral, nós nos sentimos muito indiferentes. A globalização da indiferença. E o Papa lembra que nós precisamos globalizar o amor e não a indiferença. E aí, eu não vou passar todos os capítulos da Fratelli Tutti, mas lembrar então que depois, adiante, o Papa vai também falar sobre a dimensão do amor político, e ele vai usar uma expressão muito importante. Estamos aqui no centro do poder político do país, né? Não ter medo da política, da boa política. O Papa usa essa expressão, da boa política. E o que é a boa política? Não é aquela política de conchavos, não é aquela política da amizade interesseira. Aliás, aqui eu vou fazer mais um pequeno parênteses. O velho Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, quem assistiu aquelas séries no Netflix ou alguma de Alexandre o grande conquistador grego? Aristóteles foi aquele que educou Alexandre. Então, para perceber, Alexandre é esse grande autor de muitas obras da política, da metafísica, da ética. Ele escreveu sobre tudo.
Ele era um biólogo, na verdade, escreveu sobre a alma, enfim. Tudo está lá mais ou menos em Aristóteles e Tomás de Aquino, mesmo que tenham novas concepções, novos valores, enfim. Estou exagerando um pouco. Mas Aristóteles vai dizer que existe amizade em 3 níveis. A filia, amizade por prazer, amizade por interesse e a amizade como disposição de alma, como disposição de caráter. Vocês conhecem a amizade só por prazer? Eu preciso explicar? Acho que não precisa, né? Amizade só por prazer. Seja o prazer de tomar um vinho juntos, de repente eu vou dizer assim, bom, o prazer de tomar um vinho, aquele vinho é muito caro, eu tenho um amigo meio colecionador de vinhos, então eu vou me aproximar dele para ter o prazer de tomar aquele vinho gostoso, ou aquela cerveja que só se encontra em alguns lugares e é num preço bem elevado. Então existe a amizade por prazer, a amizade por interesse. Vocês conhecem amizades por interesse? Aqui não existe, né? Aqui não existe. Não existe nem por prazer e tampouco por utilidade, ele vai chamar. Ele vai dizer que o nível mais elevado é a amizade como virtude. O que é uma virtude? Vocês lembram o que é virtude? É uma graça também. Mas como é que nasce a virtude? Ela vem pronta? A pessoa já nasce virtuosa, será? Será que a pessoa nasce mais capeta ou mais virtuosa? Mais capetinha ou mais virtuosa? Depende de quem cria. Só para brincar. Todo mundo nasce bem, depois vai se transformando? Já dizia isso o velho Rousseau, né? Todos nascem bons e a sociedade estraga. Mas o Hobbes vai dizer o seguinte antes dele, vai dizer, todo mundo nasce mal, todo mundo é mal. Somos o lobo um dos outros. E agora? E agora? Então, a virtude, de fato, é uma graça. É uma graça porque pode ser um dom, mas ela ao mesmo tempo, as virtudes teologais. Tomás de Aquino separa as virtudes morais e as virtudes teologais. As teologais nós já sabemos, as morais são prudência, justiça, coragem, agora eu esqueci a outra. Depois eu vou lembrar. Temperança. Eita, coisa boa. Então, são 4 virtudes morais e 4 teologais. As teologais são dom de Deus. As morais, na compreensão clássica da filosofia, não são naturais. Elas são um processo de conquista. Nós não nascemos justos, nós nos tornamos justos. Inclusive Tertuliano diz, nós não nascemos cristãos, nós nos tornamos cristãos. E hoje nós sabemos essa importância, né? Portanto, para fechar o parênteses, aqui é importante lembrar que as virtudes, elas são essa disposição de caráter. E o velho Aristóteles vai dizer assim, que uma ação feita uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, vou citar um exemplo bem prático para entender. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Quando tu ensinas o teu filho, depois das refeições, escovar os dentes, se a pessoa não escovar os dentes, se sente mal. Ela quer escovar. Tanto é que às vezes tu levas e tu trazes, por assim dizer, a escova, para que se tu não fores para casa, tu possas escovar os dentes. Ficou um hábito tão forte em ti, que ele se tornou como que? Uma necessidade. Assim é o hábito. O hábito, que não é vício. O vício também pode viciar. Desculpem a redundância. O vício pode viciar. O hábito vira virtude. Então, o hábito vira virtude e o vício vira vício. Portanto, a virtude é essa dimensão. E a amizade é uma virtude. É uma disposição de caráter. É nessa linha que também a fraternidade e a amizade social
compreendem a amizade nessa perspectiva de ser uma virtude, uma disposição de caráter. E a amizade no sentido social. Tá? Então, para terminar a Fratelli Tutti de modo bem geral, no final, no 8º capítulo, eu passei essa dimensão da boa política, que tem o bem comum como foco. No final, o 8º capítulo, o Papa convoca as religiões para que elas trabalhem conjuntamente, sejam capazes de dialogar. A essência da religião é ligar e não desligar. Portanto, nessa perspectiva de as religiões serem e terem características diferentes, mas estas diferenças não são para separar, mas são para agregar e caminhar. Um teólogo que também tem suas críticas, mas um teólogo escreveu uma frase que é bem importante para compreender. O chamado Hans King, ele chega naquele livro Ética Mundial a dizer o seguinte: no mundo não haverá paz enquanto não houver paz entre as religiões. Então as religiões têm suas características, têm suas especificidades, diferenças, mas elas precisam trabalhar juntas. Não que uma se misture com a outra, porque a identidade é fundamental, a alteridade também é, mas é nas diferenças buscar o caminho conjunto. E lá no 8º capítulo, o Papa Francisco, ele, olhando para a imagem de São Francisco, ele também vai fazer com que nós pensemos este mundo comum, de fraternidade, um mundo de cultura de encontro e pacífica. Até aqui, claro, dito de modo bem geral. Alguma dúvida, pergunta? Tudo certo? Ninguém dormindo? Ninguém está dormindo. Isso é um bom sinal. Glória a Deus. Agora eu queria passar, depois podem vir as perguntas, eu queria passar por uma compreensão acerca da fraternidade e amizade social, do texto da campanha da fraternidade. Agora vamos ver, perguntar de novo agora. Quem já leu o texto base? Eu vi que a senhora estava lendo aí sentada. Já começou ali, beleza. Está gostando? A primeira parte fala sobre amizade, né? Amizade. Aí fala sobre a amizade. E vai mostrando como o mundo da amizade, ele é importante. Depois, a segunda parte vai trabalhando a dimensão, sobretudo, da iluminação. E aí, depois eu volto. Vai trazendo o texto, acho que a senhora não chegou lá ainda, mas é aquele texto de Caim e Abel, que nós sabemos, conhecemos, e tanto é que o texto chama de Síndrome de Caim. Vocês lembram aquela pergunta fatal que fazem a Caim? Onde está o teu irmão? E qual é a resposta que ele dá? Seria uma seca. Qual é o compromisso, qual é a responsabilidade que tenho eu com meu irmão? Como é que eu vou saber onde é que ele está? Então, a síndrome de Caim. Depois, o texto que ilumina é justamente o texto no qual nós temos aí o lema da campanha: vós sois todos irmãos e irmãs, que é o texto de Mateus 23, de 1 a 12, e o versículo esse do qual foi tirado o lema é o versículo 8. E aí, então, o texto da campanha da fraternidade vai fazer com que nós percebamos a beleza de sermos irmãos e irmãs. Lembrar assim, para vocês terem uma imagem. Eu fiz questão de não fazer slides, tá? E eu acho que às vezes os slides mais, digamos assim, não que atrapalhem, porque eles ajudam, mas eles às vezes nos fixam demais e nós acabamos ficando
retendo pouca coisa. Porque é muita imagem, E aí nós ficamos assim, boquiabertos com as imagens e tal, mas aí acabamos perdendo a essência e ficamos na imagem. Não que a imagem não seja importante, mas eu queria colocar aqui, imaginem comigo, tá? Eu vou fazer esse processo de vocês imaginarem comigo. E eu convido para que vocês visualizem comigo assim mesmo, imageticamente. Digamos, nós saímos daqui, aqui a Asa Sul, Paróquia e Santuário Santo Antônio, tá bom. Este é o nosso mundo 2024. Aqui temos diferentes cabelos, olhos, cor, idades, tradições, culturas. Aqui não temos uma unidade em todas essas características e outras. Algumas pessoas têm uma tradição familiar X, outras pessoas têm menos tradição familiar religiosa, algumas pessoas trabalham num setor, outras trabalham no outro. Algumas pessoas têm uma família mais, digamos assim, mais firme na fé, todos os filhos estão presentes. Outras famílias, embora os pais sejam perseverantes, os filhos talvez não sejam muito participantes. Outras situações, os jovens participam, mas os pais são meio dissidentes. Enfim, são realidades distintas. Então eu queria que nós imaginássemos o texto da campanha da fraternidade iluminado pela Fratelli Tutti. Lembrar que nós temos a Fratelli Tutti 2020, um período de pandemia, talvez uma das pandemias mais fortes, assim, enquanto pandemia, lembrem a peste negra, né, lá naquele período, tantas outras situações, mas lembrar o escrito do Papa Francisco numa época de muita dificuldade e de muito sofrimento. Depois, lembrar a nossa história aqui, a história do Brasil, com tantas situações. Pensem a realidade de hoje. E lembrem aquilo que São João vai dizer. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não esqueçamos, nada do que foi indiferente a Jesus deve sê-lo à igreja. As realidades de sofrimento e esperança. Então, é neste mundo que nós estamos. Ele é bom? Ele é ruim? Vamos analisar e ver o que é bom, o que é ruim. Vamos ver o que é cultura de morte e cultura de vida. O texto é escrito nessa perspectiva. Nós temos os pés no chão. Vocês lembram aquele ditado que diz: pés no chão e olhos no mundo? Ou então aquela expressão também bastante usada: a nossa cabeça pensa de acordo com o chão que pisam os nossos pés. Portanto, nós estamos em 2024 agora. Embora o texto tenha sido escrito em 2023, a senhora olhou a ficha catalográfica lá, aparece 2023. A equipe terminou em 2023. Agora, tem um projeto. Quando vocês casaram, vocês também tinham um projeto. E ainda tem. Tudo deu certo. Tudo absolutamente. Senão não teria tido graça, né? Se tudo tivesse dado certo. Muitas coisas precisaram ser arranjadas, retomadas. Então, existe um projeto nesse texto. Qual é o projeto? O projeto é olhar para frente para um mundo de encontro. A cultura do encontro, uma nova cultura. A cultura da fraternidade e da amizade social. Quais são os dois pilares sobre os quais o plano se sustenta? Porque uma casa precisa do alicerce, senão ela cai. Então, quais são os dois pilares? Isso está bem lá no início, quando a senhora estava lendo agora, né? Antes do encontro. A senhora estava aí toda compenetrada lendo. Eu até me chamou a atenção, a senhora toda compenetrada, todo mundo falando aí, a senhora lá atenciosamente lendo. Eu não sei o seu nome ainda, mas eu vi a senhora lá. Enquanto eu conversava com o Alexandre e escutava o Frei Edgar
explicando um pouco a história dos franciscanos. Os dois alicerces são o amor político e, qual é que é outro? Amizade social. Tá? Então, amor político e amizade social andam juntos, lado a lado. E qual é o olhar lá na frente? A cultura do encontro e de paz, e da fraternidade universal. E qual é o meio? Qual é o método? Sempre quando alguém vai fazer um trabalho, qual é o método que tu vais usar? Quando alguém vai escrever alguma coisa e assim por diante, qual é o método? Método é o caminho, do grego métodos, caminho. Qual é o caminho? O diálogo. Tá? Então eu tinha pensado, não sei se nós conseguimos fazer isso, como é que podemos fazer com a gravação? Eu tinha pensado de nós lermos um texto que para mim na Bíblia é modelo do diálogo, a Samaritana, o texto da Samaritana, que é também o texto que está lá no itinerário da iniciação à vida cristã da CNBB, documento 107. Tá? Então, não sei se isso ficou claro. Eu queria que nós ficássemos com esta clareza, para quando nós lêssemos o texto da campanha da fraternidade. O mundo é este no qual nós estamos. Certamente nós queremos um mundo melhor, mas os dois sustentáculos, os dois pilares sobre os quais nós vamos construindo este plano é o amor social e amizade social, perdão, e o amor político. O caminho é o diálogo. O fim, a finalidade é a cultura do encontro. Esse é o sentido do caminho. E eu queria lembrar um texto que ajuda a entender quando nós dizemos assim: as pessoas estão assim porque não tem mais sentido, perderam o sentido de vida. O que é o sentido? Vocês sabem que é um conceito polissêmico, tem diferentes compreensões, definições, mas eu queria permanecer numa que eu acho que ajuda a entender. Isso vale também para a campanha da fraternidade, que é o sentido do caminhar. A cultura de encontro, a cultura da paz, no fundo, é um princípio fundamental. É o alicerce sobre o qual nós sustentamos a nossa vida, que é, por assim dizer, uma vida de encontro, uma vida de paz. E nós já escutamos isso. Eu moro aqui no Distrito Federal há 1 ano e meio, mas eu creio que aqui também se diz: nós somos feitos, a nossa estrutura, ela é para o encontro e não para o afastamento. A nossa própria estrutura, nosso modo de ser. E é tão verdade que a psicologia também lembra que a criança, na sua fase primeira, quando ela vai descobrindo a si, mas ela vai descobrindo a mãe, vai descobrindo o pai, e é importante que descubra que ela não é a dona da mãe e nem do pai, mas existe a diferença aí que precisa ser sustentada, para que nós percebamos que a verdadeira caminhada é nós vivermos juntos. E quando não existe isto na criança, ou ela foi abortada, a criança depois, quando criança e quando adolescente e mais adulta, pode também ter as suas dificuldades de relacionamento e de encontro. Portanto, o que eu queria que nós procurássemos entender, eu estou forçando um pouco aqui, mas é dizer o seguinte, que aquilo que está lá na frente, na verdade, já está aqui como princípio. O sentido de nossa vida está na frente, mas ao mesmo tempo ele não está só lá no fim, está desde o início. Tá? E isso tem muitos autores que ajudam a entender. Portanto, o sentido que eu encontro no decorrer da minha vida, que me leva à realização lá na frente, é também aquilo que me sustenta e me dá bagagem para que eu possa chegar lá. E a cultura, essa nova, ela está na frente, mas ela já está aqui como princípio. Porque nós sentimos que esse mundo da indiferença,
esse mundo também do distanciamento, esse mundo só da relação no WhatsApp, ele é bom, mas ele atrapalha muitas vezes. Nós não temos mais coragem de nos escutarmos. Portanto, o texto da campanha, depois nós entramos mais, ele também vai mostrando quanto de inimizade social nós temos em nossa cultura. Precisamos ir construindo aquela que está lá na linha de frente, mas ao mesmo tempo ela não está só lá como fim último, mas ela já está aqui como fundamento, como aquela que nos motiva, inclusive, a caminhar. Ficou claro isso? É mais ou menos o que dizia Santa Clara, do tempo de vista, o seu ponto de partida? Também, exatamente. Para tu chegares onde tu queres chegar e para onde tu direcionas o teu olhar, tu precisas saber de onde tu partes. Portanto, aquela pergunta famosa, de onde eu vim e para onde eu vou? Lembrem aquele filme do Quo Vadis também, né? De onde eu parto, para onde eu vou? E como eu chego lá? Isso no plano pastoral também tem muito, né? Da paróquia, das nossas dioceses, enfim, da igreja. Embora a CNBB faça mais ação evangelizadora com diretrizes e não com planos. Plano já foi, mas agora é mais diretriz. Então, de onde eu parto, para onde eu vou e como eu chego lá. Um pouco nessa linha. Não esquecer o ponto de partida e também não desfocar do ponto de vista. Mas lembrar que, às vezes, para chegar lá, eu também preciso ir, como nós usamos o exemplo de vocês como casal. Mesmo que o projeto esteja posto, em algum momento, de repente, eu vou ter que refazer um pouco o caminho, ter um pouco mais de paciência, ou ir mais rápido. E lembrar que o projeto é de todos. Aí, o Papa Francisco também nos dá uma lição de vida. Ele vai dizer o seguinte: talvez fazer sozinho é mais rápido e até mais fácil. Mas, fazermos juntos, os frutos são melhores e maiores. Então, fazermos juntos, esse projeto é fazer juntos. Enfim, eu queria que isso ficasse bastante claro, assim como imagem, para que nós agora, quem sabe, passássemos um pouquinho mais detalhadamente por alguns passos. Sim, vocês percebem, eu creio que um ponto importante é o seguinte: isso vale na teoria, na prática não é simples. Aquilo que eu disse anteriormente, compreender que cada ser humano é diferente do outro não é fácil. Aqui tem pais. Quantos filhos vocês têm? Digamos, se nós perguntássemos. Vocês têm filhos? Quantos? 2. Já que estávamos aqui, eu ainda lembro da Érica e do Ricardo, né? Rodrigo. Tem 2 filhos. Eles são iguais? São filhos de vocês 2. E por quê? Mesma educação, mesmo colégio? Mesmo colégio, mesmos pais, pessoas diferentes. Por que são diferentes? Mas isso vale para cada pai e para cada mãe. A minha família somos 4 irmãos. Eu sou bem diferente dos meus 4 irmãos. Somos 2 homens e 2 mulheres. Uma foi antes da pandemia, com 42 anos, faleceu, de hora para outra. Mas éramos diferentes, muito próximos, unidos, mas diferentes. Mesmo pai, mesma mãe. Por que diferentes? Então, essa é a beleza e o mistério ao mesmo tempo, eu chamaria. Se na família existem diferenças, como é que nós vamos querer que na igreja não haja diferenças? Lembremos, diferenças não afastam. As diferenças deveriam aproximar. As desigualdades que afastam. Então, eu queria partir por este passo. Nós somos todos diferentes, uns dos outros, mas temos unidade. São Paulo diz trabalhar a unidade na diferença. Hegel, depois um autor
contemporâneo, na passagem da modernidade para a contemporaneidade, trabalha essa dimensão da unidade e diferença. Mas a Trindade é igual, tem unidade, mas tem diferenças. O Pai é Pai, o Filho é Filho, e o Espírito Santo é Espírito Santo. E eles trabalham como? Juntos. Para mim, os 4 evangelhos têm explicações belíssimas a respeito, mas sobretudo São João. Jesus nunca está só. Ele sempre age na força do Espírito. E uma das passagens talvez mais difíceis para compreender do ponto de vista da onde está o Pai no sofrimento de Jesus? Onde está o Pai? O silêncio de Deus na cruz. É fácil entender isso? Não é. Se fôssemos nós que estivéssemos lá e fôssemos deuses, nós teríamos descido da cruz com um chicote e teríamos chicoteado muita gente para fazer um espetáculo. E Deus não faz. Deus é Deus. Deus morreu? Não. Deus silenciou. O homem Jesus morreu. O homem Jesus, Cristo não. Deus, Cristo, a divindade. Mas silêncio em respeito à humanidade. Então, se Jesus nos mostrou este caminho de humilhação, como diz São Paulo lá na carta aos Efésios, de despojamento, de esvaziamento, é porque nós podemos seguir o seu caminho. No sentido de sermos capazes de silenciar, mesmo quando nós temos todo o dever e direito de dizer tudo, de ser a lenha, como se diz, né? Mas ele silenciou. Então, a diferença crescendo na comunhão, na unidade. Aquilo que nos une. Nós somos filhos e, aliás, esse é um passo importante na campanha da fraternidade, assim como lá do Papa Francisco. Qual é o princípio dele? Ele vai dizer assim, olha, eu quero partilhar com vocês, não só católicos, mas todos, desta experiência de fé que vem de mim, mas eu tenho certeza que compartilho com muitos, que é experimentar esse Deus que é Pai de todos. Então nós somos filhos do mesmo Pai e, portanto, irmãos e irmãs, que é a passagem aqui de Mateus. Portanto, se nós partirmos desta compreensão, nós vamos caminhando na tentativa, isso não significa que compreendamos tudo, mas vamos caminhando na tentativa de compreendermos melhores, como seres humanos, seres diferentes, mas com unidade, também de comunhão, de termos uma raiz comum, de um Pai comum, mas diferentes. E a diferença, volto a dizer, eu estou insistindo, não nos separa, mas nos aproxima, e pode nos aproximar. Esse é o primeiro aspecto que eu diria. O segundo, perceber que isso não é só da arquidiocese, não é só daqui. Vocês viram, essa polarização se deu também na Argentina, se deu nos Estados Unidos, se deu na Alemanha, na França, na Itália, é um pouco mundial. E nós não estamos fora do mundo nesse sentido. Mas um dos aspectos que nós teríamos que buscar de novo é tentar fazer com que nós comecemos a pensar que a nossa missão não é de separar. Lembremos, nós caminhamos muito nessa perspectiva de exclusões, isso no mundo inteiro. E no Brasil também temos muitas polarizações ainda. Acho que diminuiu um pouco, mas temos muito ainda. E nós, seja qual lado for, temos a tentação de sempre entrar em confronto. Ou, se for pelo WhatsApp, de cortar. Dizer, bom, então fora. Quantas famílias encontraram intrigas? Quantas famílias se separaram por conta da questão política? Então, nessa linha de pensamento, eu creio que nós precisamos começar a compreender. Eu vou dizer uma expressão bem simples, mas que eu creio que ajude a entender o que eu quero dizer.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso vale para todos os dois lados. Porque notícias falsas, aspectos sem referência, sem busca, podem também nos levar a uma cultura do ódio. Lembrem, o vício não começa de hora para outra. O vício vai começando. Como diz aquele outro ditado, vocês veem que eu estou usando muitos ditados populares para ajudar a entender. A raposa perde, os mais velhos sabem, a minha idade é 50 anos. A raposa perde o pelo, mas não sabem por aqui? Então é nosso lá. É isso aí, olha ali, ó. Como é que é? A raposa perde o pelo, mas não perde o vício. Então, para dizer o seguinte, tanto para a cultura do ódio, quanto para a cultura do amor, isso significa dizer, tanto para o encontro, como para o desencontro, a gotinha que vai lá dentro, dia após dia, pode vir pelo WhatsApp também, tá? Aquela gotinha que vem lá de ódio, ela vai alimentando a cultura do ódio e da vingança. Aquela gota que tu dás de amor, de encontro, vai alimentando uma cultura de encontro. Porque eu não gosto muito dessa expressão, porque vai criando a dualidade em nós mesmos, que é aquela expressão popular também. Qual é o anjo que tu alimentas? O anjo decaído ou o anjo de Jesus? O da paz, do encontro, ou da vingança, do ódio. E no mundo, nos últimos tempos, tem sido muita gota de ódio, de vingança, e de encontrar aquilo que nós falamos que é o demônio. Não estou dizendo que o demônio não exista, tá? O Papa lá na Gaudete et Exsultate diz que o demônio existe, e nós não podemos ridicularizá-lo. Mas nós não podemos fazer tudo do demônio e dizer simplesmente, bom, esses são do bem, nós aqui somos do bem. Aqueles são do mal, são os demônios. Cuidado. O maniqueísmo também fez isso. Santo Agostinho lutou contra o maniqueísmo, tá? O bem e o mal. Então, eu diria assim, o segundo aspecto que nós precisamos ir criando nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, é não alimentar este desejo de ódio, de vingança, essas gotas de criar desavenças, de criar, digamos assim, desentendimentos. Porque a gente sabe, eu tenho 54 anos, a gente sabe, eu trabalhei muito em paróquias, assim, na participação, formação de lideranças, e eu diria assim, que também nas nossas paróquias pode ter momentos em que as pessoas, ao invés de criar vínculos, as pessoas criam desavenças, intrigas. E tem que começar por nós. A gente tem que colocar a mão no peito e dizer, nós também somos responsáveis por uma cultura de encontro e de proximidade, de amizade social e de amor político. Esse é um segundo passo, eu vejo. Um terceiro, eu acho que deve haver entre as lideranças das nossas paróquias, assim como da parte dos padres, dos freis, das irmãs, da arquidiocese como um todo, a coragem de enfrentar. Não adianta. Eu vou dar um exemplo para, de novo, dizer o que eu quero dizer. Quem lembra de 11 de setembro de 2001? O que aconteceu? As Torres Gêmeas. Tá. Quem de vocês já escutou falar de um autor famoso alemão que ainda vive, chamado Jürgen Habermas? Ele tem mais de 100 anos. Ele tem muitos textos escritos. Eu, num período, li uns quantos textos. Jürgen Habermas. Ele tem, o livro mais famoso dele é Teoria do Agir Comunicativo. Então fala da linguagem, da comunicação. E ele, quando ele começou, ele viu os acontecimentos de 11 de setembro, ele disse, eu ia quase usar uma expressão gaúcha,
quase saiu, eu segurei. Não, porque são expressões mais regionais. Mas ele disse assim, não é porque eu estou ficando mais velho que eu vou começar a falar da religião. Mas porque nós, como pensadores mundiais, colocamos a religião debaixo do tapete e achamos que com a modernidade, ele não compreende a modernidade enquanto idade moderna separada da idade contemporânea. Ele fala da sociedade pós-metafísica, eu não vou falar aqui, mas ele fala da modernidade enquanto processo. E ele vai dizer o seguinte, que a modernidade, nós colocamos a religião debaixo do tapete e ela saiu debaixo. Só que ela saiu de um modo que também nós percebemos que tem falhas. Se alguém lembra, eu estava morando em Viamão, eu lembro daquele dia, 11 de setembro. Dom Luciano Mendes de Almeida, eu acho que vai ser santo, mais um santo brasileiro, lembrem, o arcebispo de Mariana, presidente da CNBB, ele estava em Caxias do Sul e ele fez uma fala na rádio, naquele dia ele estava lá, ele disse, o mundo não será mais igual de hoje para frente. E foi. A busca por as vítimas, chutando todo mundo do islamismo, enfim, buscando... Não se pode dizer simplesmente que todo o Islã seja do capeta, tá? Cuidado, não é assim. É muito perigoso. Aqui estou sendo gravado, por isso o maior respeito às religiões é muito importante no diálogo. Tá? É muito importante. E lá buscavam-se os bodes expiatórios. E o Habermas vai dizer o seguinte, nós colocamos debaixo do tapete essas questões e a religião surge do modo mais adverso que poderíamos imaginar. Quem leu Habermas, talvez os textos, ele vai dizer assim, qual foi a motivação daqueles dois meninos, aqueles dois rapazes? Foi motivação religiosa. Então a religião tem um alto poder. E se ela for desviada do seu sentido, ela pode também, por meio da religião, causar muitos estragos à própria humanidade. E nós sabemos disso. Quando a religião é manipulada, ela pode, ao invés de nos aproximar de Deus e das pessoas, nos afastar. Tá? Então, esse é um outro aspecto. A religião não pode, a igreja, aqui no caso específico, não pode imaginar que colocando debaixo do tapete as coisas, deixando de lado, a gente vai resolver. Agora, nesse terceiro ponto, eu quero dizer o seguinte, eu acho, agora estou dizendo eu acho, alguém que já leu, no texto da campanha da fraternidade fala-se muito mais de fraternidade e de amizade social, e não muito do amor político, para não entrar nesta polarização. Eu creio que tenha sido, eu conheço algumas pessoas que elaboraram o texto, eu creio que tenha sido muito mais por prudência, para não entrar no jogo da polarização. Eu acho que foi certo, porque se tu entrasses muito no jogo político, perigoso seria. Tá? Então, nesse sentido. E eu vejo que a igreja, não só na arquidiocese, mas toda a nossa igreja no mundo, mas no Brasil, precisamos enfrentar esses desafios. Agora, o quarto aspecto, eu lembro que a igreja não é, diz o Papa Francisco, não é partidária, no sentido de dizer, ou é uma ONG. A igreja, ela é o lugar, o espaço do encontro com Jesus Cristo. E aqui o Papa Bento lembra sempre, né? Lá no início do documento de Aparecida. A igreja, o cristão, em primeiro lugar, não é conhecer a doutrina, ele não chega ao cristianismo por doutrina, também tem a doutrina, claro, mas chega pelo encontro com Jesus Cristo. Então eu acho que o quarto aspecto é justamente fazer com que as pessoas se encontrem cada vez mais com Cristo. Este é o passo decisivo.
fazer com que criemos caminhos, jeitos, modos, para que nós nos encontremos com aquele que é o centro, que é Jesus Cristo. Então, a espiritualidade cristológica, ela é fundamental. Evidentemente que a espiritualidade escatológica, pneumatológica, também tudo isso, mas no sentido de encontrar Jesus Cristo na graça e na força do Espírito. Então, esse eu acho que é um quarto passo importante. Mas temos que trabalhar, não podemos fazer de conta que as divisões não existam. Tá? Porque a gente sabe, a psicologia nos ajuda a entender tudo aquilo, inclusive na nossa vida pessoal, tudo aquilo que a gente esconde, mais cedo ou mais tarde, sai. De um modo ou de outro, às vezes até do modo que não gostaríamos. Por isso que Cristo assumiu a natureza humana, redimiu a vida humana, e nesse sentido nós podemos, com toda a confiança, ir a Ele nessa linha. Não sei se eu respondi. Mais alguma pergunta? Vocês estão cansados? Sério? Mas que beleza! Dá para ficar? Então ficamos até meia-noite. Mas o Frei Edgar disse que depois aí pelas 4 e pouquinho ele vem para... Depois do café ele tem uns avisos. Somente é capaz de diálogo quem tem identidade. Tá? Porque no diálogo com o outro, que é o caminho, né? O texto tanto da Fratelli Tutti quanto da campanha da fraternidade coloca o diálogo como caminho para a cultura de paz e cultura do encontro. O diálogo, quem tem coragem de dialogar, e lembremos que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, mais para ouvir e menos falar. O diálogo não é só falar. O diálogo é encontro com o outro. É abrir-se ao encontro. É estar junto. É caminhar. Então, nessa linha de pensamento, é muito importante lembrar que coragem de dialogar, de fato, é quem tem identidade. E quem tem identidade não precisa sobrepor-se, mas a sua presença, assim, ela resplandece. Então, aqui também a psicologia ajuda a entender. Quando tu queres sobrepor-te por demais aos demais, pode acontecer que tu queiras sobrepor-te porque tu não tens firme a identidade. Isso a psicologia ajuda a entender. Mas aqui especificamente eu acho que a tua colocação ajuda a entender o seguinte, que a Igreja Católica, enquanto dialoga com outras igrejas, ela tem a sua identidade. E as outras igrejas também a têm. Mas a identidade específica de cada uma não pode ser negada na diferença. E a diferença, ela não está ali para dizer que a tua é mais importante que a minha, ou a minha é mais importante que a tua. Aqui eu estou pensando sobretudo nas igrejas cristãs, tá? Então nós temos a unidade. Por exemplo, vou dar uma situação que muitas vezes nós esquecemos. O monoteísmo. Quais as 3 religiões monoteístas fortes? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, digamos assim, essa questão do monoteísmo não é uma fonte pródiga de unidade. Então vamos trabalhar. Agora, cada uma tem a sua identidade e vamos trabalhar. Portanto, claro que a identidade que é forte, ela não precisa se sobrepor com força no sentido de guerra e tal, mas é com a identidade, a alegria da identidade. E assim, a gente pode imaginar assim, eu gostaria de ser mais alto, eu gostaria de ser menos barrigudo, eu gostaria de ter mais cabelo. Então vou correr atrás das plásticas todas, vou bombar os meus músculos. É artificial, não é isso que faz a identidade. Não é isso. Nada contra as academias, tá? Nada contra o botox e nada. Mas o que eu quero dizer é que a identidade é da essência e não da aparência. Isso é bem importante também na igreja. É isso que eu, na verdade, concordo contigo, só que assim com outros modos e outras palavras. A segunda questão, eu queria sugerir uma leitura. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente o título do livro, mas para mim, logo que tu mencionaste do demônio que vem de diferentes modos,
E eu logo lembrei da tentação de Jesus, que logo na quaresma nós vamos escutar. O capetinha veio a Jesus dizendo assim: ó Jesus, mas tu és tão querido, e teu pai é queridíssimo, então transforma essas pedras em pão. Depois qual é que é? Te joga, os anjos vão te segurar. Mas ele veio de modo assim tão amável, né? Será que ele era o inimigo? Eu não sei se vocês conhecem um autor espiritualista que tem textos maravilhosos. Henry Nouwen. Alguns dizem Nouwen, outros Nouwen. E ele tem alguns textos, eu não sei dizer exatamente, é um texto que está esgotado, mas ele tem a análise das 3 tentações de Cristo. E ele faz uma análise belíssima da fragilidade de Jesus, mas na fragilidade que aparente, ele mostra toda a força e fortaleza que ele tem, nas tentações. E ele diz, as tentações de Jesus são as tentações da humanidade. E o capetinha, desculpe-me usar essa expressão, ele vem de diferentes modos. E às vezes até de modos mais adversos imaginados por nós. Assim como tu disseste. E tem. Por isso o Papa Francisco, naquele texto sobre a santidade, ele deixa claro: não brinquemos e não ridicularizemos o mal, porque ele existe. Só que um dos autores que ajudou a entender muito sobre a dimensão do mal, que é Leibniz, e depois outros autores, mas Leibniz especialmente vai dizer que existem 3 divisões no mal. Existe o mal natural. As chuvas, claro que tem consequências humanas, né? São as causas da nossa ação. As chuvas demasiadas. Lá na minha cidade, a água levou a ponte. É um exemplo até de boa política. Para fazer campanha da minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, de 5 mil habitantes. O Estado orçou a ponte em 15 milhões, e só ia fazer sei lá quando. A comunidade se organizou. De setembro, não sei, eu acho que talvez vocês tenham visto até pela internet. Setembro levaram a ponte. A igreja esteve muito presente. O padre de lá também ajudou a unir as pessoas de diferentes partidos, que vocês sabem, né? Assim como tem muita divisão por aqui, nas cidades maiores, mas em cidades menores também tem muitas brigas e muitas intrigas de família. Pois conseguiram se unir, em janeiro deste ano, inauguraram a ponte. Sabe quantos milhões foram? 6 milhões. A ponte era histórica porque eu lembro quando eu era criança, a maior alegria era passar pela ponte. E ela era de produção inglesa, de 1930 ela foi posta. E a água levou. Pois em 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, em menos de 4 meses, a ponte ficou pronta e está lá. 6 milhões e sobraram 1 milhão ainda, para poder fazer os aspectos finais. Então vê, é a sociedade civil que se organiza. No Brasil também nós estamos acostumados a esperar demais do Estado, e nós como sociedade civil, aqui eu estou dizendo de modo geral, não enfrentamos essa dimensão da boa política. Portanto, na hora de escolher os nossos candidatos, também precisamos ter clareza em quem nós votamos. E quero dizer só isso, ponto. Mas dizer que a boa política conta com a ajuda de todos, superando as diferenças. Eles continuaram sendo de partido este ou aquele, talvez agora na eleição municipal eles usem isso, né? Muito provavelmente. Mas unir a causa comum, nossa causa comum é o reino de Deus, que começa aqui, tem consumação na eternidade. Então nessa linha, eu também quero te dizer assim, que o demônio de fato tem essa dimensão. Mas voltando, o mal físico, que é o mal da natureza, terremotos. E sobretudo foi visto o terremoto de Lisboa, 1785 ou 65, não recordo agora. Então o mal físico.
As pestes são os males físicos. Existe o mal moral. O que é o mal moral, Alexandre? O mal moral é quando nós decidimos deliberadamente fazer o mal a alguém. Ou este ou aquele. Seja pessoal e seja comunitariamente. E existe o mal metafísico. Que não é que ele seja uma espécie de xarope. Vocês conhecem o xarope? Xarope que a gente dá às vezes para gripe, coisa e tal, né? Xarope. Não é um xarope para aliviar as dores, mas é para lembrar, para não desanimarmos, que mesmo que nós batalhemos, o capetinho está aí. Então o Papa diz, cuidado para não menosprezar o mal e o demônio. Ele diz expressamente, cuidado para não ridicularizar o demônio. Portanto, o mal metafísico é que por mais que nós batalhemos, ainda ele está ali. É sempre uma possibilidade. Então é uma compreensão, não para nos aliviar, mas para dizer que é uma luta contínua. Então nessa linha, eu creio que a fraternidade, construir um mundo de paz, de encontro, é uma luta contínua. E luta tem que ser entendida aqui não como guerra. Luta é como força, como vitalidade. Por isso, aqui é uma série de, não é o momento, mas para uma cultura de paz e de encontro, precisamos encontrar e decifrar alguns conceitos que nos foram postos de modo errôneo. Vocês sabem que existem dois conceitos famosos. Um é polemologia, polemos, deus grego da guerra, e também a irenologia. Irene, tem alguma Irene aqui? Ou Irineu? Quem é Irineu? Se vocês quiserem dar aos filhos, aos netos o nome Irene ou Irineu, significa paz em grego. Então, irenologia significa o estudo da paz. Polemologia significa o estudo da guerra. Nós temos muitas guerras sendo estudadas, muita paz sendo estudada. Mas também existem conceitos mais próximos do que nós imaginamos, que também foram mal interpretados e muitas vezes mal passados, usados. Que é, por exemplo, a agressão e a agressividade. Agressão é uma agressividade que saiu do controle. A agressividade todos nós temos, que é a energia que nos faz viver, em última análise. Só que a agressividade, se ela não for bem utilizada, ela pode levar à agressão. Aí, guerra. Depois a distinção entre luta e guerra. A luta é essa vitalidade que nos faz ser cristãos bons. É uma luta ser um bom ser humano, porque exige essa busca contínua. É nessa linha. Tá? Então, eu diria que contra essas aparências do mal, nós temos que estar sempre atentos. Mas obrigado pelas questões, porque elas são bem pertinentes. Eu não sei dizer esse título do livro, mas eu acho que é Cristãos. Tem um livro do José Comblan, chamado Os Cristãos do Século XXI, mas se eu não estou enganado, também é um título que é por aí. Os cristãos, o perfil dos cristãos do século XXI, se eu não estou enganado. Henry Nouwen, é um texto maravilhoso de espiritualidade. Mais alguma pergunta? Senão eu gostaria de ir agora alinhando as questões. Mais alguma dúvida? Não? Pergunta? Colocação? Vocês sabem que as colocações são sempre muito valiosas, né? Importantes, porque elas ajudam a afirmar mais os pontos. Bom, eu teria uma série de pontos para... Agora vou fazer uma redundância. Pontos para pontuar. Mas é um debate difícil. Agora, é um debate necessário, que não é fácil entrar. E me permite te chamar assim, que eu ainda tenho o tu, né? Te chamar de tu. Alexandre, tu sabes que é importante perceber que o Papa Francisco tem uma proposta. Tanto é que tem a economia de Francisco e Clara. Não é o Papa Francisco, mas é a economia de Francisco e Clara. E também, eu acho que vocês todos, nós todos já ouvimos falar que o Papa Francisco lançou um pacto global pela educação.
Então o Papa Francisco, a gente acha, é aquele velhinho simpático, agora está todo de cadeira de rodas, mas o homem não é fraco. O Papa Francisco é um homem forte. E ele também sofre muita resistência lá dentro. E fora também. E lá também. Com certeza. Mas ele está ali. Então, ele tem projetos muito interessantes. Esse pacto comum da globalização, ele é muito interessante. A economia de Clara e Francisco. Mas eu queria lembrar que tem surgido muito pelo mundo afora uma discussão que ela vai ter que chegar. Na Laudato Si, é um outro texto que vai além dos muros da igreja. A Laudato Si é uma herança que a igreja, o Papa Francisco, mas ele está em nome da igreja, a Laudato Si é uma herança, é um presente que a igreja entrega para a humanidade. Eu chamaria assim. Porque é uma advertência sobre a condição humana. Condição Humana é um livro da Hannah Arendt, que é belíssimo para entender a política, né? A dignidade da política. Mas é uma herança da condição humana. Se nós não mudarmos o nosso modo de proceder, nós teremos sempre mais consequências fortes da própria natureza. Então, na Laudato Si, o Papa Francisco diz o seguinte, entre outras questões, naquilo que tu chamaste a atenção. A economia não pode ser a diretriz, a balizadora da vida política. A política não pode estar submissa à economia, mas nós sabemos que ela está. Mas o Papa não é ingênuo, ele sabe que ela está, mas ele está dizendo o seguinte, que nós não podemos deixar que simplesmente a política esteja submetida à economia. E a economia, como é entendida, ela deveria ser pensada para que toda a humanidade pudesse viver melhor. Aqui não é questão de dizer que todos devam ser iguaizinhos, ter tudo. E aqui tem uma série de autores. Tem uma série de autores do mundo liberal, inclusive, que se eles se afastam um pouco do liberalismo assim pensado, já chamam eles de esquerda. Tem uma série de autores norte-americanos, inclusive, não são nem brasileiros. Então, não é um assunto simples, e não é um assunto que envolve só a igreja, e que é difícil só para a igreja, porque diz, sim, mas a igreja... Não, é um assunto difícil para todos os ambientes, e todas as esferas. E tem um livro que eu, inclusive, sugeriria a leitura nessa perspectiva, que é de um autor, se eu não estou falhando na memória, equatoriano, chamado Alberto Acosta. O livro intitula-se O Bem Viver. E qual é a tese? É a tese de passagem do progresso, única e exclusivamente tecnológico, econômico, para o desenvolvimento sustentável de toda a humanidade. Então, o Papa Francisco, na Laudato Si, inclusive, diz o seguinte, acho que nós deveríamos parar um pouco e deixar de consumir tanto, que nós não precisamos de muitas coisas. Não esqueçam, os próprios autores da crítica, Marx, Freud, já diziam, o grande problema não é só Marx, mas o próprio Freud. É quando nós já não sabemos mais o que é necessidade e o que é supérfluo. E o mundo vai criando tantos aparatos que aquilo que é supérfluo vira necessidade. Então, tem todos esses elementos. Não é fácil discutir isso e fazer com que esteja à mesa uma discussão com o objetivo comum da humanidade fraterna. E, para concluir, então, o Papa diria, e também esse Alberto Acosta, ele vai dizer, é preciso um decrescimento
para que haja um desenvolvimento, um decrescimento desse desejo assim ansioso por progresso, por tecnologia, assim por diante, para que nós tenhamos um desenvolvimento integral. Então é uma discussão séria, mas que ela vai ter que voltar, mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, porque as consequências estão vindo já, e estão bem aparentes. Alguma dúvida mais? Vocês veem que é importante essas discussões. Que bom que nós estamos aqui. Nem tudo nós vamos resolver, né? E certamente pouca coisa resolvemos, mas a gente começa a colocar essas, vou usar uma expressão que os coachings agora usam muito, essas pílulas de esperança, mas não só de autoestima, de motivação pessoal. Eu não gosto muito disso, mas é no sentido de ter uma motivação comum, clara, como igreja, e construir juntos, ter uma causa. E nessa perspectiva, então, a fraternidade, são 4 e 7. Nessa perspectiva, ter essa clareza de que a fraternidade, como projeto, ela se sustenta no amor político. E eu queria me ater um pouquinho aqui a um aspecto para nós não termos medo da política. A política é boa, é coisa boa. A Hannah Arendt, ela é uma autora política, ela tem o título Dignidade Política. Mas eu vou dizer o que eu queria dizer agora, eu vou dizer por fim, para entender bem. Ela vai dizer que a política é aquilo que trata das coisas comuns. E a boa política, o Papa não cita ela na encíclica, mas a boa política é aquela que cuida da liberdade, zela pela liberdade e zela pela vida da humanidade na Terra, que está em jogo. É aquela que não deixa perder a esperança. A política é aquela que não deixa perder a esperança e a confiança de vivermos juntos. Então essa é a política que nós queremos. Aquela que tem as suas questões partidárias, sem dúvida, mas aquela que zele pelo bem comum. O velho Tomás de Aquino, por isso o Papa foi buscar o bem comum lá em Tomás de Aquino. Ele vai dizer assim, que a boa política é aquela que tem como fim último o bem comum, e não os interesses pessoais e interesseiros. E ela, para dizer do Capetinha, né? Ela foi convidada, enquanto autora política e como jornalista, para o julgamento de Eichmann, em Jerusalém. As origens do totalitarismo. E tem o julgamento de Eichmann. Aí, ela foi convidada e foi ela lá. Se alguém tem a imagem dela, é aquela autora com cigarro na boca, assim, né, uma política, assim, bem franzina. Ela foi lá para esse julgamento. Quando ela chegou, ela se assustou com quem viu à sua frente, o Eichmann. E perguntaram-lhe, por que tu apertaste o botão de tantas câmaras de gás? Estou enrolando um pouco vocês com isso, não enrolando no bom sentido, né? Não com aquilo exatamente que ela diz, mas enrolando no sentido de, fazendo um pouco de suspense, tá? De drama. Como é que tu, e por que tu fizeste isso? E o Eichmann vai dizer assim, porque eu fui mandado. Então ela vai dizer assim, cuidado, porque se nós não refletirmos, se nós não pensarmos, o mal é banal e nós podemos banalizar. Por isso que hoje também tem muita banalização da vida. É um dos aspectos bem nefastos que nós temos. Por isso é importante perceber que a boa política é aquela que cuida, é aquela que zela. Tem também os seus limites e defeitos, não há dúvidas, mas é aquela que cuida da esperança, aquela que busca tudo isso. E o texto da campanha, fechado o parênteses aqui, o texto da campanha, então, ele nos mostra, nos orienta que nós temos o Pai que é comum, todos nós somos irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o caminho que nos ilumina, que nos mostra por onde e para onde precisamos ir,
E aí depois vai mostrando alguns aspectos importantes para a nossa ação. E eu queria concluir lembrando então que a paróquia ou santuário Santo Antônio, nas suas diversas pastorais, nos seus trabalhos, conectada com as paróquias outras, na arquidiocese, nós precisamos ir criando estes ambientes de participação, de partilha, de entreajuda, de uma cultura de encontro. Cultura de encontro também significa dizer que nós nos preocupamos uns pelos outros. Aquilo que a gente faz de vez em quando, do tipo, eu vou à missa e sei que naquele banco, naquele lugar, sempre tem a mesma pessoa. Faltou a pessoa. Aí, vocês vão fazer o quê? Fica desesperado. Corre atrás. Como é que tu estás? O que houve? Por que tu não vieste? Não é que eu queira saber tudo, mas a gente pensou que aconteceu alguma coisa e assim por diante. Aí vem as pessoas novas na paróquia. Vem as pessoas novas na paróquia. Aí vocês acolhem. E elas vão dizer, mas como é bom ir para aquela paróquia. Eu não sou geograficamente daquela paróquia, mas eu me sinto em casa. Então vai criando esse laço. Mas não basta só na igreja, não basta só nas pastorais, porque nós também podemos ser na igreja santinhos, mas saímos da igreja, aí viramos menos santinhos, né? Isso pode acontecer. E às vezes a gente faz sem se dar conta. Então lembrar que eu não sou um na igreja e outro no plano piloto, no Distrito Federal. Portanto, aquilo que eu vivo na igreja, e deve ser o que é bom nessa perspectiva, eu seja sinal, luz, sal, onde quer que eu esteja. Então lembrem aquele texto também do documento da CNBB, lembrando a missão do laicato. Nós todos somos convidados a ser estes sinais de luz e de sal, onde quer que estejamos. E o documento de Aparecida lembra que a igreja precisa lembrar dos areópagos culturais. E especialmente os leigos e leigas estão nestes areópagos. Onde era o areópago? Era onde se discutia a política na Grécia, lá em Atenas. E são muitos os areópagos da cultura, do trabalho. Então quando eu não preciso ir lá dizer toda hora, eu sou cristã católica, ou eu sou cristão católico. Não. Tu podes até dizer, ter o teu sinal, a tua cruz, tudo isso, o teu terço no bolso, onde quer que seja. Mas que a tua vida seja uma manifestação deste Deus. Manifestação do amor. Eu lembro, agora eu vou usar uma redundância, não estou nem falando mal, tá? Mas eu lembro quando eu era criança, terminava a missa, aí as pessoas se reuniam à frente da igreja, e aí faziam todos os negócios. E vocês sabem que o negócio, de vez em quando, tinha um que passava a perna no outro, né? Tinha rezado e tal, mas passava a perna se pudesse. Então, cuidado, para que nós não sejamos uma pessoa e tenhamos uma identidade dupla. Isso também não é nada bom. Tá? Por isso que nós todos, como igreja, possamos ser este sinal, esta presença de Deus no mundo. Eu acho que isso é bem importante. E se vocês quiserem, lá no final do documento da campanha, tem muitas ações que nós podemos fazer. E eu acho isso bem interessante. Nos últimos textos da campanha da fraternidade, sempre colocam ações que nós podemos fazer. Vocês vão dizer, mas nós temos muitas coisas já aqui. Ótimo, graças a Deus. Mas nós podemos ter novas, talvez. As pessoas são sempre novas. Mesmo que sejam as pessoas que venham sempre, mas elas precisam talvez de alguma novidade, alguma criatividade. Não é que sempre precisem, mas de vez em quando precisam. E, enfim, eu acho que é um pouco por aí que eu queria
convidar que nós pensássemos, refletíssemos, mas lembrar que a prática deve levar à reflexão e a reflexão deve levar à prática de novo. Assim é o caminho que nós fazemos como dimensão de fé. Lembrar que se nós fomos constituídos e somos pela graça do batismo, nós fomos constituídos como filhos e filhas amados de Deus e filhos adotivos, claro. Então nós somos esse sinal seu no mundo. Lembrando que o nosso caminho, a nossa pátria é outra, mas não é sem esta. A santidade não é só no céu, a santidade é aqui. E a fé cristã não é só no fim, é desde o início. Por isso aquilo que eu falei, e que é também o projeto da fraternidade, aquilo que está no princípio, vou dizer mais um aspecto que ajuda a entender. Aquilo que nós descobrimos no fim, na ordem da essência, está desde o princípio. Tá? Então, na ordem cronológica, talvez nós descobramos no caminho, mais adiante. Mas na ordem ontológica, para entender, na ordem da essência, ela vem por primeiro. Aquilo que nós vamos ser lá na frente é a razão, o fundamento para nós sermos aqui. E eu volto a dizer, nós às vezes entendemos errado. Eu acho que uma série de fatores auxiliam. Quando a gente é de fato humano, é que a gente é de Deus. E quando a gente é de Deus, a gente é humano. E nada do que é de Deus lhe é indiferente. E nada do que é humano, mais humano, deve nos escandalizar. Claro, tem coisas que nos escandalizam, tipo a banalização da vida e assim por diante. Mas não significa que isso seja indiferente, não pode ser indiferente. Nós temos que batalhar contra a banalização da vida. Como é que os discípulos compreenderam a história? Pelo fim. Porque eles só compreenderam a vida de Jesus a partir da ressurreição. Já imaginaram se Jesus não tivesse ressuscitado? Se o Pai não tivesse ressuscitado Jesus? Mas aquilo que aconteceu por último é o fundamento. É o fundamento da nossa fé. Então, o que é o fundamento da nossa fé? A ressurreição, em última análise. Então, a ressurreição que vem lá no fim, mas ela é o ponto áureo, ela acontece toda hora, mas terá plenitude lá. Mas ela é o fundamento. Então, aquilo que acontece lá é o fim. No fim é o início. E por isso que a ressurreição que aconteceu por fim é o fundamento de tudo o que Jesus viveu. A senhora lembrou? Frei Edgar? Alexandre? Obrigado, Paulo.